O pátio de pedra tremia sob milhares de passos. O ar estava impregnado de ferro e suor. Nas fileiras estavam homens que iriam lutar contra bárbaros, cujas espadas eram mais longas, os corpos mais poderosos e os gritos mais altos. Mas eram essas lâminas curtas, de apenas meio metro de comprimento, que decidiam os destinos dos continentes. Por que uma arma que, à primeira vista, era inferior a quase todas, se tornou o principal instrumento para a conquista de metade do mundo? E o que se escondia por trás daquele simples pedaço de aço que se cravava na história da humanidade como na carne de um inimigo? A resposta está escondida no gládio romano, uma arma que mudou a própria ideia de guerra. Os romanos não apenas lutavam, eles criavam um sistema. Segundo Políbio, os legionários não eram uma multidão, mas um mecanismo vivo, onde cada detalhe tinha o seu lugar. A sua espada curta era chamada gládio, do latim gladius, que significava espada. Mas, ao contrário das lâminas bárbaras, ele não cortava, ele perfurava. O gládio não era um símbolo de força, mas um símbolo de cálculo. O seu comprimento, aproximadamente 50 centímetros, o peso, cerca de 800 gramas. Demasiado curto para um golpe de cavaleiro, mas ideal para um golpe preciso no coração. Imagine um momento de silêncio antes do combate. A linha da frente da legião abaixa os seus enormes escudos retangulares, e sob as suas bordas, como línguas de serpente, espreitam as lâminas. Isto não era uma carnificina caótica, mas um ritual a sangue frio. Um passo em frente, uma estocada sob a costela, um passo para trás. Assim, os romanos transformavam o campo de batalha numa fábrica de morte, onde cada segundo era um movimento de um mecanismo aperfeiçoado. Esta formação era chamada manípulo. 20 anos antes de Cristo, o historiador Livio escreveu que foi a formação manipular que permitiu a Roma suportar o ataque de inimigos que a superavam em número muitas vezes. 3 linhas de infantaria, astados, príncipes e triários, movían-se como ondas, sucedendo-se umas às outras. Cada onda deixava para trás apenas pó e corpos. Achados arqueológicos confirman, sob Cartago, sob a floresta de Teutoburgo e nas fronteiras orientais do Império, foram encontrados dezenas de gladios, curtos, curvados pelo tempo, mas ainda afiados. O metal, forjado a partir de aço espanhol, suportava cargas incríveis. O tipo hispânico, o gladio hispaniense, tornou-se o padrão porque combinava resistência e equilíbrio, permitindo desferir uma estocada sem perder o controlo. O romano em armadura não carregava consigo apenas uma espada, mas toda uma filosofia de guerra. Ao contrário dos bárbaros, que lutavam por glória, ele combatia pela ordem. A sua lâmina não brilhava ao sol, não cintilava com ornamentos. Era como a própria Roma, austera, funcional, invencível. Quando o vento soprava a areia dos corpos dos inimigos caídos, o gládio permanecia espetado no chão, como um sinal de poder, curto, silencioso, mas absoluto. E foi neste momento que nasceu a principal revelação militar da antiguidade. Para conquistar o caos, é preciso uma arma não mais longa que um braço estendido. Mas a força do gládio não estava apenas no metal. Ela vivia naqueles que o seguravam na mão. As pessoas que treinavam todas as manhãs em manequins de madeira golpeavam não por fúria, mas por ritmo. Eles aperfeiçoavam não a força, mas a precisão. Eles eram chamados de maios, soldado, homem do dever. E esse dever determinava o futuro do império. O segredo da espada romana não estava no aço nem na forma. Ele residia na forma como era usada, na capacidade de transformar um instante em vantagem. Foi por isso que o gládio romano se tornou não apenas uma arma, mas uma extensão da vontade humana. E quando milhares dessas lâminas curtas se ergueram pela primeira vez no céu sobre os Pirineus, o mundo ainda não sabia que em algumas décadas seriam elas a decidir o destino da Europa. No sul da Espanha, no ar quente e empoeirado de Sagunto, ressoou pela primeira vez o tilintar do aço,
do qual nasceu o mito. Foi aqui, durante a Segunda Guerra Púnica, que os romanos se depararam pela primeira vez com as armas dos mercenários ibéricos, espadas curtas e afiadas que cortavam a carne com uma facilidade terrível. Essas lâminas eram mais curtas que as gaulesas e mais pesadas que as gregas. Elas entravam no corpo como uma faca em argila molhada. Os romanos ficaram impressionados. Segundo Políbio, as legiões viram pela primeira vez uma arma capaz de transpassar um homem até o coração com um único movimento. Assim nasceu o gládio hispaniense, a espada espanhola que se tornou o coração do império. Mas antes que esta lâmina chegasse às mãos de cada legionário, Roma precisava compreendê-la. O trabalho com metal na Espanha era considerado o melhor do Mediterrâneo Ocidental. Os ferreiros locais utilizavam um método especial de forjamento múltiplo, criando uma lâmina flexível, mas resistente, capaz de não se quebrar ao atingir uma armadura. Os mestres romanos adotaram a tecnologia e a aperfeiçoaram. Cada gládio era preciso a 1 milímetro. Lâmina com cerca de 55 centímetros de comprimento, ponta afiada em ambos os lados, equilíbrio deslocado para o punho para controlo máximo. Esta espada não parecia intimidante. A sua força residia na forma como funcionava dentro do sistema. O legionário não golpeava, ele estocava. O golpe ia para a frente, no espaço exposto entre o escudo e o corpo do inimigo. Um segundo e um empurrão curto decidia o destino do combate. Políbio escreveu que os romanos lutavam não com fúria, mas com a fria precisão de um cirurgião. Foi por isso que os inimigos frequentemente fugiam, sem sequer compreender de onde viera a morte. Mas para que a lâmina se tornasse uma extensão da mão, era preciso forjar a própria mão. Os treinos nos acampamentos romanos, castra, eram uma prova de resistência e vontade. O soldado começava o dia com a formação e marchava 20 quilômetros em armadura completa. Um escudo pesando 10 quilogramas, um capacete, 1,5 kg, uma couraça, cerca de 12. As costas, provisões, ferramentas de sapador, o pilum e o próprio gládio ao lado direito. Por que a direita? Para que a mão, junto ao corpo, pudesse sacar a espada debaixo do escudo instantaneamente, sem se expor. Cada movimento aperfeiçoado como o mecanismo de um relógio. Esses homens treinavam com espadas de madeira, mais pesadas que as verdadeiras. Cada golpe era praticado 1000 vezes. Os romanos acreditavam. Se o corpo se acostumasse ao peso, o aço pareceria leve. Ensinavam-nos a não cortar, mas a estocar. Curto, rápido, quase sem armar o golpe. Isso parecia simples, mas na prática exigia uma coordenação perfeita em formação cerrada, onde cada passo e golpe dependia do vizinho. Assim, o romano aprendia não apenas a lutar, ele aprendia a ser parte de um todo. A tática de formação, na qual a espada curta ganhava sentido, era chamada testudo, tartaruga. Quando o inimigo cobria a legião como uma chuva de flechas, os romanos levantavam os escudos sobre as cabeças, criando uma couraça viva. Sob essa couraça, eles avançavam passo a passo, até que a distância se reduzisse a um golpe. Então, os escudos se abriam, e os gládios, como garras de um predador, cravavam-se no adversário. Para o espectador moderno, isso pode ser comparado a um jogo coordenado de uma equipa de futebol. Cada um sabe o seu lugar, cada passo é calculado. Mas se um errar, toda a formação se desfaz. Por isso, no exército romano, o erro era um crime, e a disciplina, uma lei sagrada. Pela quebra da formação, morte. Pela fuga, crucificação. Os centuriões, veteranos de dezenas de campanhas, asseguravam-se de que o recruta não apenas segurava a espada, mas entendia o seu ritmo. Um desses comandantes podia caminhar ao longo da linha e, sem dizer uma palavra, pelo olhar, perceber quem estava pronto para morrer e quem tremia. O gládio testava não só a força, mas também o espírito. Arqueólogos encontram manequins de treino de madeira e arenas de areia em antigos acampamentos. As moças na sua superfície, vestígios de treinos intermináveis. Foi lá que o legionário romano foi forjado,
transformando a lâmina curta numa arma de guerra total. Quando os guerreiros entraram pela primeira vez em combate com o gládio renovado contra o exército de Aníbal, o inimigo ainda não sabia que tinha perdido. Pois agora os romanos lutavam não só com a espada, mas também com o sistema. As suas lâminas eram uma extensão da tática, os seus movimentos, a personificação da disciplina. E cada golpe desta espada curta aproximava não apenas a vitória numa batalha, mas o nascimento da própria ideia de império. Um mundo onde a ordem vence o caos. O sol de verão refletia nos capacetes de bronze, cegando os adversários, e a linha romana avançava lenta, mas inexoravelmente. Não era um ímpeto, nem o caos de um ataque. Era o avanço de uma máquina. Em cada manípulo, 120 homens, dispostos em formação de xadrez, com a mesma respiração, o mesmo passo, o mesmo frio nos olhos. Quando a Segunda Guerra Púnica atingiu o seu apogeu, Roma compreendeu. O destino do império decidia-se não nos conselhos dos senadores, mas no comprimento da espada na mão do legionário. A Batalha de Canas, 2016 anos antes de Cristo, um dia que se tornou um símbolo de derrota, mas também de viragem. Aníbal cercou um exército de 80.000 homens e as legiões romanas pereceram quase por completo. Parecia que tudo estava perdido. Mas foi precisamente após Canas que o gládio se tornou não apenas uma arma, mas um símbolo de renascimento. Roma deixou de imitar os inimigos, passou a aprender com as derrotas. Políbio escreveu que só após terríveis perdas os romanos compreenderam que a lâmina curta exigia frieza e não força. Agora, cada golpe, cada passo do legionário era aperfeiçoado com nova precisão. O centurião, comandante de uma centena, tornou-se a personificação deste sistema. Ele não apenas comandava, ele ia na frente. O seu bastão, chamado vitis, não era um símbolo de poder, mas um instrumento. Com ele batia nas costas daqueles que ficavam para trás e levantava os caídos. Era ele quem se assegurava de que o gládio não se tornasse um brinquedo nas mãos do soldado. O segredo do gládio era que ele não lutava por si só. Antes de cada golpe, ia a lança pilum, pesada com uma fina ponta de ferro que se dobrava ao atingir, impedindo o inimigo de a usar contra os romanos. O pilum perfurava o escudo, e no instante em que o adversário tentava arrancá-lo, o legionário já estava perto. Um passo em frente, uma estocada sob a costela. Curto, quase silencioso, mas mortal. Esta técnica, descrita por Lívio, tornou-se um clássico da tática romana. A formação em que era aplicado chamava-se triplex acies, formação tripla. À frente, os astados, jovens, resistentes. Atrás deles, os príncipes, experientes, fiáveis. Por último estavam os triários, veteranos, a última linha. Quando as duas primeiras linhas se esgotavam, os triários levantavam-se de joelhos e entravam em combate. Até o seu provérbio entrou para a história. A coisa chegou aos triários, significando a última chance. Essas três linhas moviam-se, como três ondas de um mesmo mar. As primeiras quebravam a formação inimiga, as segundas finalizavam, as terceiras asseguravam a vitória. O gládio foi criado precisamente para este ritmo, curto, rápido, controlável. A sua lâmina raramente se quebrava. Arqueólogos encontraram exemplares com vestígios de dezenas de afiações, mas o metal permanecia intacto. O aço espanhol não falhava. César escreveria mais tarde nas suas Comentários sobre a Guerra Gálica que o legionário romano desferia o golpe onde o inimigo menos esperava, debaixo do escudo ou na garganta. Era precisamente nisto que residia a genialidade do gládio. Ele funcionava onde as armas longas perdiam a vantagem. Compare isto com um desporto moderno. O gládio como um soco reto curto no boxe, sem armar o golpe, sem um floreio ostensivo. Apenas a força do instante. Esta arma não exigia força bruta, mas concentração. Por isso, o gládio não é uma espada para heróis solitários. É uma espada para aqueles que mantêm a formação. Mas a força física era apenas parte da equação.
O legionário tinha de possuir uma resistência quase sobre-humana. 25 quilômetros de marcha por dia, com uma carga de até 30 quilogramas. Dormir no chão. A ração, um punhado de trigo e um pouco de vinho. Eles construíam estradas, pontes, acampamentos e depois iam para a batalha. Não era um exército, era um modo de existência. Numa das placas de pedra encontradas perto de Nîmes, está gravada a inscrição: Gladius non dormit. A espada não dorme. Estas palavras talvez fossem o lema da legião. E não é uma metáfora. O gládio estava sempre à mão, mesmo à noite, debaixo da capa, junto ao coração. Poeira, suor, o estrondo do metal. Na batalha, o gládio soava como um acorde curto: tilintar, golpe, grito, passo para trás. Assim, Roma avançava passo a passo, transformando cada batalha num treino para a próxima. Quando as legiões regressaram depois de Canas, não havia nelas nem medo, nem dúvidas. Eles iam em direção a Aníbal para recuperar a sua honra. E cada legionário sabia. Agora a sua força não estava no tamanho da lâmina, mas na profundidade com que estava disposto a cravá-la no caos para restaurar a ordem. O ano 2016 a.C. Sobre o norte da Itália pairava uma nova ameaça. Os cimbros e teutões, bárbaros gigantes com espadas longas e vozes que pareciam um rugido de um trovão. Eles eram quase uma cabeça mais altos que os romanos, e as suas lâminas uma palma inteira mais longas que o gládio. Quando esses colossos do norte irrompiam na formação, os seus golpes quebravam ossos e escudos. Mas foi então que nasceu um novo exército, o exército de Caio Mário. E a espada curta provou novamente que não é o comprimento do aço que decide, mas a precisão do seu movimento. A reforma mariana mudou tudo. Agora cada soldado era um profissional, e não um camponês que pegava em armas temporariamente. O seu armamento tornou-se uniforme, padronizado, e o gládio obrigatório para todos. Ele não era mais um símbolo da elite, agora era a ferramenta do povo em armadura. Cada espada tinha um nome, uma marca e um comprimento de cerca de 52 centímetros. Roma tornou-se um exército de ferreiros e de disciplina. Segundo Plutarco, os soldados de Mário dormiam com a espada, comiam com ela, morriam com ela. O gládio era usado à direita, para que a mão debaixo do escudo pudesse, num instante, desferir um golpe. O soldado era treinado para não levantar o braço, mas para empurrar a lâmina para a frente, de forma curta e precisa. O golpe ia de baixo para cima, sob as costelas, sob o escudo, no abdômen. Silêncio e geometria fria. Era assim que o romano matava. Na Batalha de Vercelas, os gládios decidiram o desfecho da guerra. Quando os cimbros irromperam, brandindo as suas longas lâminas, os romanos os enfrentaram com uma parede de escudos. Um passo curto à frente, um empurrão, uma expiração, um passo para trás. A sua formação não se desfez. Os bárbaros desferiam golpes amplos, enquanto os romanos estocavam de perto. No campo onde se encontraram 120.000 pessoas, o ar ressoava com gritos, mas os gládios faziam o seu trabalho em silêncio. Plutarco escreveu que após a batalha, a terra não era visível sob os corpos, e as espadas dos legionários estavam nas bainhas, mas o sangue ainda escorria pelos seus punhos. O termo que descrevia a sua formação de batalha soava como contra-ataque da tartaruga, testudo. Mas desta vez os romanos usaram também outra formação, a cunha, chamada cuneus. Era uma flecha viva, perfurando o centro do inimigo. Os gládios moviam-se sincronizadamente como engrenagens, e cada golpe abria caminho para o próximo. Para o homem moderno é difícil imaginar como era este combate. Não duelos de cavaleiros, não combates heróicos, apenas ritmo. Dezenas de milhares de passos iguais, estocadas, inalações. Os romanos não se sentiam pessoas, eles eram parte de uma máquina. Até o cheiro da guerra, uma mistura de sangue, pó e metal, era parte desta máquina. Arqueólogos encontraram no norte da Itália um local de batalha,
onde entre ossos de pessoas e cavalos jaziam dezenas de lâminas. Em algumas, amolgadelas de machados, em outras, vestígios de múltiplas afiações. O aço dos gládios resistiu, enquanto a armadura dos bárbaros se rompia sob a tensão. Após a vitória em Vércelas, Roma tornou-se inabalável. O legionário agora não era apenas um combatente, mas um símbolo de um sistema, onde cada engrenagem trabalha para um objetivo comum. Os seus campos de treino, castra, surgiam em cada província, e com eles espalhava-se também o gládio. Da Espanha para a Gália, da Gália para a Britânia, da Britânia para as províncias orientais. Quando os guerreiros atravessaram o Reno e entraram pela primeira vez nas terras germânicas, o gládio tornou-se um símbolo de ordem, cravando-se no caos das florestas do norte. Mas essas florestas responderam. Onde o espaço se estreitava entre os troncos, as espadas longas perdiam o sentido, e o curto gládio tornava-se novamente o rei do combate corpo a corpo. Tácito escreveria mais tarde que os romanos lutavam como se as paredes se movessem sozinhas. No entanto, nem tudo era tão simples. Os historiadores divergem nas suas avaliações. Alguns acreditam que o gládio atingiu a perfeição precisamente na era de Mário. Outros, que o seu apogeu ocorreu nos tempos de Augusto. Mas uma coisa é óbvia. No final do século I a.C., o gládio tornou-se não apenas uma arma, ele tornou-se um símbolo de poder. Em baixos relevos, em lápides, na mão de estátuas de legionários, em todo o lado uma espada curta, ligeiramente inclinada para a frente. Quando Caio Júlio César liderou as suas legiões através do Rubicão, atrás dele iam homens cujos gládios já tinham conquistado a Gália. Essas espadas não eram adornadas com ouro, mas as suas estocadas decidiam os destinos dos reis. No momento em que César pronunciou, "A sorte está lançada", o mundo já sabia. Atrás dele vinha o ferro, que não conhecia dúvidas. E em cada mão, erguida ao sol, brilhava a mesma lâmina, curta, concisa, mas inabalável como a própria ideia de Roma. A poeira da Gália assentava nos capacetes de bronze e o sol refletia nas lâminas, como se a própria terra brilhasse com sangue. Ano 51 a.C. As legiões romanas sob o comando de Caio Júlio César cercaram a fortaleza de Alésia. Lá dentro, Vercingetorix, o chefe dos gauleses, e 80.000 guerreiros. À volta, os romanos, 25 legiões. Entre eles, um anel de muralhas, aterros e paliçadas, atrás dos quais se escondiam as lâminas curtas dos gládios. Foi aqui, entre as colinas e as fogueiras fumegantes, que o gládio mostrou o seu verdadeiro propósito: ser uma arma para a vitória em condições impossíveis. César escreveu que os seus legionários não podiam dar-se ao luxo de ter espadas longas. Na estreiteza das valas e muralhas não há espaço para golpes amplos. Aí atua a mão, e não o ombro. E nestas palavras, a essência do gládio. Ele foi criado não para um duelo de cavaleiros, mas para um combate onde o homem e a terra se fundem num só. Golpe angular, empurrão, passo para trás, tudo num ritmo métrico, como se o combate fosse um trabalho, e não uma batalha. Na época das guerras gálicas, o gládio assumiu a sua forma final, o gládio do tipo Mainz, uma lâmina mais larga, base engrossada, peso de cerca de 900 gramas. Ele mantinha o fio espanhol, mas tornou-se mais conveniente no combate corpo a corpo. Os legionários de César usavam-no juntamente com o pesado escudo scutum, retangular, curvado, com altura quase até ao queixo. Quando a legião se alinhava numa frente compacta, esses escudos formavam uma parede, e os gládios, espinhos por baixo dela. Polibio observava que nenhum inimigo conseguia suportar tal formação por mais de alguns minutos. O romano permanece en silencio, como uma pedra, mas quando dá um passo, a terra treme. Gauleses, francos, germanos, todos estaban habituados a golpes amplos. Eles batiam de cima para baixo, na esperanza de dividir o adversario ao meio. O romano batía para a frente, debaixo do escudo. O seu golpe era quase invisível, curto,
como uma inspiração, mas decisivo. A Batalha de Alésia durou 2 dias. Os bárbaros assaltaram as fortificações romanas onda após onda, e cada vez que parecia que a linha romana ia ceder, estocadas curtas de gladios irrompiam por baixo das muralhas. Um historiador escreveria mais tarde: os romanos não lutavam. Eles moviam-se como um organismo vivo, onde cada mão sabia onde cravar o aço. Mas o gládio não era apenas uma arma de matar. Tornou-se um instrumento de sobrevivência. Com ele, os legionários cortavam ramos, cavavam a terra, preparavam alimentos. Fazia parte do cotidiano, como uma colher ou uma faca para um soldado moderno. Em acampamentos arqueológicos na Gália, encontram-se lâminas com as pontas rombas, claramente usadas para trabalho, não para combate. Para o romano, o gládio era uma extensão do corpo mesmo em tempo de paz. Após as guerras gálicas, o gládio tornou-se um símbolo do poder de Roma sobre os povos conquistados. Cada vez que as legiões entravam numa nova cidade, à frente levavam as águias, símbolo da legião, e ao lado delas brilhavam as espadas curtas. Mesmo quando César entrou triunfalmente em Roma após a vitória, os gládios dos legionários refletiam as tochas como que avisando: o império não se sustentaria no ouro, mas no ferro. No entanto, o próprio César compreendia: a força do gládio não estava apenas na capacidade de matar, mas na disciplina de quem o possuía. Ele escreveu: Roma vence não pelas armas, mas pela ordem. Nestas palavras, a essência de toda a máquina militar romana. O gládio não era apenas uma espada, era uma medida de caráter. Cada soldado sabia: se ele vacilasse, a formação desmoronaria, e com ela, toda Roma. Após o assassinato de César, os gládios foram novamente manchados de sangue, desta vez nas guerras civis. Em Filipos, em Asio, em Mutina, romanos matavam romanos, e a espada curta criada para conquistar o mundo virou-se contra os seus criadores. Mas mesmo então permaneceu a mesma, reta, honesta, sem compromissos. Quando Otaviano Augusto se tornou o primeiro imperador, ele não mudou o gládio. Ele apenas mudou o sentido da sua aplicação. Agora, esta espada protegia e não conquistava. Tornou-se um símbolo da Pax Romana, a paz romana, que se mantinha não só nas leis, mas também na memória daqueles que seguravam este pedaço de aço na mão. E, no entanto, na sua ponta ainda vivia a sombra de batalhas passadas, porque cada gládio guardava a impressão da mão daquele que um dia esteve na poeira sob a Lésia e sabia: o mundo inteiro pode ser conquistado, se na mão houver uma espada curta e uma vontade de ferro. Roma tornou-se um império. O mundo construído sobre o sangue agora se mantinha pelo medo e pela ordem. Mas o gládio não desapareceu. Ele jazia na anca de cada legionário que estava nas fronteiras distantes, nas chuvas da Britânia, nas areias da Síria, no Reno e no Danúbio. A sua forma tornou-se um pouco mais simples, mais curta. O gládio do tipo Pompeia. Menos ornamentação, mais funcionalidade. Já não era uma arma de conquistador, mas um instrumento do mecanismo imperial, a espada do guarda. As primeiras décadas do Império passaram sob o signo da paz. No entanto, foi neste período que o gládio ganhou um novo significado, ritualístico. Tornou-se um símbolo da honra legionária. Ao prestar juramento, os legionários tocavam a lâmina no peito, jurando defender Roma e o imperador. Mesmo nas lápides dos caídos, o gládio era representado não em combate, mas em repouso, embainhado, com a lâmina para baixo, como um sinal de dever cumprido. Historiadores encontram dezenas de gládios em acampamentos no norte da Britânia, junto à muralha de Adriano. Eles são surpreendentemente uniformes. Nem joias preciosas, nem padrões individuais. Tudo é padrão, como a respiração de um exército, onde o pessoal se dissolve no coletivo. Mas era precisamente nisso que residia a força de Roma, a disciplina anônima. Gradualmente, a espada curta começou a ceder lugar a um novo tipo, a espata. Mais longa, mais pesada, adaptada para a cavalaria. Ela permitia golpear da sela e alcançava o inimigo a uma distância maior. Mas o gládio não desapareceu instantaneamente. Por muito tempo ele permaneceu em serviço, em guarnições, em patrulhas,
em rituais. Tornou-se um arquétipo, a forma ideal de arma de combate corpo a corpo. Quando o império estalava sob a pressão dos godos e persas, as velhas lâminas ainda brilhavam ao sol. Elas sobreviveram aos seus donos, aos imperadores e até à própria Roma. Arqueólogos as encontram nas ruínas de Vindolanda, sob as cinzas de Pompeia, nas areias do Egito. Em todo o lado a mesma silhueta, uma lâmina reta com uma ponta romboide, como se o próprio metal tivesse memorizado a ordem. O gládio não morreu no campo de batalha, mas silenciosamente, junto com a época. Mas o seu espírito não desapareceu. Cada baioneta curta, cada punhal de oficial, cada cerimônia militar carrega a sua sombra. Nele, a essência de Roma: frieza, disciplina, adequação. Nem um centímetro a mais. E por isso, quando hoje vemos uma espada romana atrás do vidro de um museu, Ela parece adormecida, mas basta olhá-la por mais tempo e sente-se que por dentro, sob a ferrugem dos séculos, ainda vive o aço, acostumado à respiração do legionário e ao ritmo dos passos na estrada de pedra que leva à eternidade.